Fala, malta do meu canal, como é que tá toda a gente aí? Quem fala aqui é o Tom Rodrigues, famoso viajante manauara, nascido em Manaus, e atualmente eu sou um imigrante em Portugal. Vim contar um pouco da minha experiência como imigrante. Eu já vivo aqui há 3 anos, a minha ideia é um dia regressar ao Brasil. Eu estou aqui apenas para um aprendizado cultural. Eu sou formado em Relações Internacionais no Brasil e para mim ajudou bastante valorizar mais meu país e também aprender sobre novas culturas, aprender sobre a Europa um pouco e atualmente trabalho no call center. Mas vou contar para vocês. No Brasil, eu já tinha cerca de 15 anos de experiência como assistente administrativa. Eu sempre estava lá, tec, 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 no computador, muito tranquilo. Meu trabalho era super tranquilo, trabalho de segunda a sexta, ganhava relativamente bem, trabalhava numa grande empresa, uma empresa muito famosa, mas pum, explodiu, acabou. A empresa foi vendida para uma empresa lá de São Paulo, eu morava em Curitiba nessa época, então infelizmente então eu perdi o emprego. Aí eu fui trabalhar numa outra empresa, já ganhando bem menos, e daí me desanimei um pouco. E aí eu tava falando com minha mãe, aí nós pensamos, vamos migrar para Portugal? Tá todo mundo indo, parece que tá dando boa lá, vamos. Aí fomos. Eu tava acostumado na vida tranquila, né, lá no computadorzinho, tranquilo, não atendia cliente, eu era muito respeitado na empresa, muito tranquilo. Gente, caí no meio do aeroporto foi horripilante. Um dia eu vou mostrar foto pra vocês, eu não trouxe fotos aí, mas assim, não que o aeroporto seja horripilante, mas eu falo a questão da diferença de trabalho, né? Então, pra mim foi muito difícil. Nossa, eu lembrava todos os dias que eu ia trabalhar. Exatamente todos os dias. Quando eu chegava, que eu fui trabalhar como bagageiro. Todo dia quando eu chegava no aeroporto, eu lembrava da minha mesa, da minha cadeira e pensava o que eu vim fazer pra cá. Mas assim, quando nós somos imigrantes, não temos aquele pensamento, né? Vai dar tudo certo, vai. E eu fico pensando isso com advogados, engenheiros que moram aqui atualmente e trabalham em restauração. É desanimador, né? Então você pensa muito bem antes de migrar, pensa muito bem. E eu fui trabalhar no aeroporto e muito. Tanto que eu aguentei só 5 meses lá, não aguentei muito tempo. Muito complicado, muito complicado. Então, assim, pra mim, que não é um cargo assim, ou ele era gerente, ou ele era um cargo superior. Agora, imagina para muitos imigrantes que moram aqui, que já foram gerente, já foram dono do próprio negócio e atualmente estão aí trabalhando como em restaurante, como garçom, trabalhando como limpeza, né? E não só brasileiros, como africanos também. Então exerce cargo muito difícil aqui para ganhar um salário mínimo, né? Então daí eu penso assim, será que vale a pena, né, mudar do seu país para passar tanto perrengue e você vê no final na sua conta lá, tipo, ter 20 euros, 50 euros, dependendo do próximo mês, do próximo, do próximo, do próximo. Será que vale a pena? E você chega em casa, mora no quartinho. Claro, não é generalizando. Tem muita gente que hoje em dia, muito brasileiro, muitos africanos já moram na sua casinha. Tem alguns até que compraram casa, isso é ótimo, perfeito. Para essas pessoas, não cabe esse canal, porque eu tô falando aqui para as pessoas que já estão há muito tempo aqui, mas não adquiriram nada. Só é dívida, dívida em cima de dívida. Então, assim, para mim foi bom culturalmente, mas a questão de material não foi bom. Obviamente que eu gastei meu dinheiro com outras coisas, minha prioridade era outra. Agora, para quem tem a prioridade de comprar casa, coisa, tem que economizar que consegue. Se a pessoa se organizar, ela consegue. Mas assim, no meu caso, o que foi muito complicado foi mudar de profissão, de sair, porque assim, eu no Brasil, a minha trajetória, meu primeiro emprego foi como operador de caixa. Eu trabalhei na empresa Carrefour,
lá em Manaus, operador de caixa, meu primeiro emprego. Eu tinha 18 anos quando eu comecei a trabalhar. Então, era difícil, mas era assim, eu não tinha experiência de nada, foi o meu primeiro emprego. E eu já achava difícil, desculpa, naquela época, eu já tinha um pensamento que eu não queria aquele tipo de trabalho. Como naquela época que eu não tinha estudo, eu só tinha terminado o ensino médio. E eu queria algo mais, né? Eu queria realmente algo que melhorasse. Então, fui trabalhar sempre no mercado. Eu trabalhei no Carrefour, depois mudei de cidade, morava em Florianópolis. Depois mudei para Belo Horizonte, sempre trabalhando esses trabalhos assim. Até que um dia fui lá para minha cidade e terminei minha faculdade. E depois que eu terminei a faculdade, eu falei, eu quero fazer uma pós agora, quero estudar mais. E terminei minha pós-graduação. Não fui mais que isso, porque daí eu mudei e virei imigrante, né? Mas assim, a vida da gente são feita de etapa. Então, voltando lá a parte de trás, saí como assistente administrativo para virar bagageiro de avião, sendo humilhado, cansado, porque as pessoas que trabalhavam lá, os antigos, gostam de humilhar sempre os novos. Isso é em toda empresa, né? E aí imagina, né? Você saiu lá do seu país com toda aquela pompa, tudo organizadinho, tudo limpinho, pra você ser humilhado aqui só porque você tá num país diferente, tá na Europa, porque a Europa lá no Brasil é vendida como país de primeiro mundo, e tudo é muito organizadinho, que as pessoas andam tudo muito arrumada. Só que esquecemos que, assim como o Brasil tem os ricos e os pobres, na Europa também tem os ricos e os pobres. Os pobres ganham salário mínimo e os ricos aí ganham muito mais que isso. Então no Brasil, quem ganha o mínimo vive lá abaixo da linha da pobreza, vive muito, muito pobre. E não tem acesso às coisas boas que o Brasil oferece. Mas quem ganha bem no Brasil tem uma outra visão do Brasil, é um outro Brasil, é uma outra vida, é uma outra... Eles têm realidade em um outro lugar, é uma outra realidade, né? A violência é uma coisa à parte, isso nós vamos falar, realmente isso é muito complicado para quem é rico no Brasil, mas eles vivem muito bem. E acontece que, né, essa questão, então nos primeiros meses eu sofri muito aqui para me acostumar. Atualmente eu trabalho no call center. Aí, é fácil? Não é fácil, você tem que ter sangue frio, tem que, tem que aguentar. Eu tô anotando tudo que eu não tô com coisa aqui pra vocês. Eu vou até mostrar pra vocês aqui, peraí. Voltei. Eu gosto muito da parte administrativa, tanto que eu tô querendo... Vocês vão saber no futuro se você assistir meu canal. Hoje é dia 6 de junho. Eu gravo vários vídeos por dia. Né? Hoje é minha folga, aliás. Por isso que eu tô aqui gravando pra vocês. Eu gosto de anotar tudo aqui no meu caderninho. Então, aqui, ó, tá tudo riscado. Tudo riscado. São as chamadas que eu faço. Então, eu trabalhei 4 dias e estou folgando hoje um dia, que é uma sexta-feira, dia 6 de junho. Eu atendi 219 chamadas no total. Isso que foi numa semana tranquila, foram 4 dias. 209 chamadas. Sendo que dessas 219 chamadas, tiveram 8 reclamações. 8 pessoas chatas falando na linha, exigindo coisas que não dava para fazer. Então, o trabalho de call center, já vi em reportagem que são os trabalhos mais difíceis de fazer, porque é estresse todo dia e realmente é estressante. Você fica ali, você fica cansado mentalmente. É um trabalho administrativo ali na mão, só que é cansativo, né? Então, muito, muito cansativo. E aumenta muito a ansiedade das pessoas. Eu sou muito ansioso, às vezes eu acordo, eu me sinto com aquela ansiedade, sabe? Então, basicamente, eu me sinto muito mais ansioso. Ontem mesmo eu fui trabalhar, numa quinta-feira, eu fui trabalhar assim muito, muito cansado, muito cabisbaixo, muito chateado um pouco assim, muito desanimado. Aí eu cheguei lá no trabalho e fiquei sentado lá fora, tem um banco lá no sol, fiquei lá no sol, pegando o sol para ver se melhorava um pouco, fazer uma fotossíntese, né? Porque tem hora que o imigrante ele se esgota nesses trabalhos complicados, sabe?
Você tem hora que você sem tanta exigência, tanta coisa nova que vai aparecendo, você fica esgotado, simplesmente esgotado. Então, assim, para diminuir minha ansiedade, eu vou anotando, eu vou riscando, eu tenho que fazer alguma coisa administrativa, só ficar ali no computador. Eu gosto de fazer, eu gosto de inovar, eu gosto de aprender, eu gosto de mexer com planilha. Por isso que no futuro eu tenho um desejo aí, que vocês vão saber se vocês acompanham. Eu espero que hoje que eu estou gravando esse vídeo, o eu do dia 6 de junho de 2025, do eu do futuro, esteja vendo esse vídeo e esteja vendo, nossa, como que você cresceu, como é que você está grande hoje, como é que você chegou aí. Eu espero ver, e eu espero que vocês acompanhem esse vídeo e também vejam se eu vou chegar lá. Eu espero, né? Eu estou gravando eu do passado. Eu ainda em Portugal, tá passando esses perrengues, esse tipo de trabalho. Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado do meu canal. É só para contar um pouco das coisas que acontecem aqui, dos desânimos, das coisas. Tem coisas boas que eu vou gravando no decorrer também no vídeo, né? Eu ainda vou gravar mais alguns bons vídeos aí no futuro, vocês vão ver. Mas é isso, é isso. Você imigrante não é fácil. Você vê as fotos muito bonitas, viajando, fazendo cruzeiro e tal, mas você não sabe o dia a dia do imigrante. É cansativo, é desgastante, não é fácil. Você fica, às vezes, que você pensa assim, nossa, eu vou ter que trabalhar hoje. E amanhã eu vou trabalhar, né? Dia 7 de junho, sábado eu vou tá lá, trabalhando. Graças a Deus que eu tô trabalhando. Não tô reclamando disso não. Só que assim, é maçante, é cansativo, é estressante. Todo trabalho é estressante? Mas tem trabalhos que ainda são muito melhores. Então, gente, muito obrigado por assistir meu canal. Se inscreva no canal e acompanhe aí para mais vídeos. Obrigado.